Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como bloquear a digitação de datas futuras ou datas passadas dentro de uma planilha do Excel utilizando validação de dados. Eu vou te dar um exemplo aqui, depois a gente vai partir então para a prática. Aqui a gente vai bloquear datas futuras. Eu preciso que você considere o dia 21/3 de 2022 como a data atual, porque a gente vai utilizar a função hoje aqui, e a função hoje sempre vai retornar para mim a data atual, a data do momento. Então, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 21/3 de 2022. Então, vamos considerar essa aqui como a data atual. Se eu vou bloquear células futuras, significa que, se eu digitar 20/3 aqui, por exemplo, o Excel deixa. O Excel permite que eu digite 20/3. E ele permite também que eu digite 21/3, que é a data de hoje. Mas ele não vai permitir que eu digite aqui 22/3, que é uma data futura. Inclusive, a gente vai criar essa janelinha aqui que vai mostrar para mim uma mensagem personalizada. Olha só, data inválida, não é possível registrar datas futuras e o Excel não vai deixar você inserir uma data que seja maior, né, posterior à data de hoje. E aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que com o processo inverso. Aqui nós vamos bloquear datas passadas. Ou seja, 21/3 eu consigo, que é a data de hoje. 25/3, por exemplo, também. Mas se eu quiser colocar do dia 19/3, que foi uma data passada, eu não consigo e também recebo uma mensagenzinha personalizada. Então vamos lá, vamos começar, vamos fazer, tá? Aqui no meu bloqueio de datas, né, na minha planilha bloqueio de datas, é exatamente a mesma planilha que eu estou utilizando, tá? Só que aí a gente vai fazer, aqui eu deixei ela vazia. Primeiramente, nós temos que definir o intervalo onde serão inseridas as nossas datas. No meu caso aqui, para o primeiro exemplo de bloqueio de datas futuras, a gente tem esse pedacinho aqui. E é muito importante que aqui, ó, você deixe na página inicial grupinho número, que você deixe esse intervalo onde estarão as datas formatado como data. Tá? Então aqui a gente coloca aqui data abreviada, por exemplo, mas você pode colocar qualquer tipo. Mas é importante, tá? Para você verificar a data sendo digitada aí dentro. E aí, com esse intervalo selecionado aqui novamente, a gente vai dar um clique aqui dentro da guia Dados e a gente vai acessar agora, dentro do grupo Ferramentas de Dados, a ferramenta Validação de Dados. Na janelinha Validação de Dados, a gente vai acessar agora aqui a abinha Configurações e nós vamos mexer nos nossos critérios de validação. Lembrando que o Excel aqui dentro, ele vai permitir valores, tá? Então a gente vai configurar aqui os valores que serão permitidos, não aqueles que serão bloqueados, tá? Então essa lógica você tem que ter em mente. Permitir o quê? Aqui a gente consegue permitir vários tipos de dados, inclusive data, que é justamente o que a gente quer mexer aqui. Essa é uma das maneiras. Tem como fazer com fórmula também, tá? Isso eu vou te explicar no segundo exemplo, mas eu vou te explicar essa primeira maneira aqui. Então, permitir data. E aqui a gente tem, então, o nosso critério. Agora entra a nossa lógica. Se a gente vai permitir aqui, se a gente vai bloquear datas futuras, o que a gente permite? Datas antigas. Mas o que são datas antigas? Datas antigas são datas anteriores à data de hoje, só que eu quero também incluir o dia de hoje, certo? Se eu quero incluir o dia de hoje, eu tenho que entender que a data precisa ser menor ou igual a hoje. Menor que hoje, mas também igual a hoje. Se você quiser bloquear o dia de hoje, você só coloca menor, né? Mas se você quiser incluir o dia de hoje, você vai colocar menor ou igual a. E agora sim que nós vamos definir, então, qual é o nosso parâmetro, menor ou igual a quê? E por que eu estou utilizando menor aqui se eu estou falando de data? Data no Excel é um número inteiro. O Excel reconhece data como um número inteiro. Então, se eu falar para você uma data anterior à data de hoje, é a mesma coisa que eu falar uma data menor do que a data de hoje para o Excel. Tá joia? Então, vamos nos acostumar com essa terminação aí. A data ela é menor ou igual a hoje. Como é que eu explico para o Excel que eu quero a data de hoje como parâmetro, né, como data de término, ou seja, data final, né, como o meu limite? Eu vou simplesmente utilizar a função hoje, né, que ela retorna justamente a data atual. Para isso, na minha data de término, ao invés de eu selecionar uma célula que contém uma data específica ou eu digitar uma data específica aqui dentro, eu vou colocar igual hoje, abre parêntese, fecha parêntese, que seria a minha função hoje, tá? Ela não tem argumento, mas é necessário que você abra e feche parêntese sem nada dentro desses parênteses, tá? E como se trata de uma função, a gente sempre coloca o sinal de igual no começo. E vamos dar um OK, beleza? Então, todo esse intervalo agora contém a minha validação de dados. Olha o que vai acontecer, eu estou bloqueando datas futuras. Então, a data de hoje eu consigo digitar, 21/3, né? Lembrando sempre que você tem que considerar o dia 21/3 como a data atual, que é o momento em que eu estou gravando esse vídeo, e você, ao fazer a planilha, você tem que considerar a sua data atual, ok? Eu consigo colocar uma data anterior, 15/3,
perfeitamente, mas uma data posterior, 22/3, por exemplo, agora, eu já não consigo e recebo uma mensagem de erro do Excel. E eu não vou conseguir realmente digitar uma data aqui até que eu corrija esse valor. Eu vou fechar a janelinha aqui e eu simplesmente não vou conseguir. Vou precisar obedecer essa minha regra. Joia, então? Maravilha, né? Eu vou te explicar como configurar essa janelinha aqui no segundo exemplo, tá? E a configuração vale para o primeiro exemplo também, beleza? Vamos selecionar então aqui todo o nosso intervalo de data novamente, e aqui dentro da guia dados, a gente vai clicar no botãozinho validação de dados do grupo ferramentas de dados, e vamos mudar aqui, vamos mexer nas nossas configurações. E aí é o seguinte, você pode fazer como eu fiz, utilizar a data aqui, menor, no nosso caso aqui vai ser maior, né? Porque agora nós estamos bloqueando datas passadas, ou seja, o Excel só pode permitir aquilo que é futuro, aquilo que é maior ou igual à data de hoje, se eu quiser incluir a data de hoje no caso, né? Então teria que ser maior ou igual à data de hoje. Então, os nossos critérios, lembre-se sempre, permitidos. Se você quiser, ao invés de utilizar o critério pronto do Excel de data, você pode clicar em personalizado e montar sua própria fórmula. Essa fórmula seria o seguinte, você precisa mostrar ao Excel um valor de comparação. E aí, no caso, seria a função hoje. No caso, a gente precisaria utilizar a função hoje, né? Só que você não pode chegar simplesmente aqui e digitar, por exemplo, no nosso caso, a gente vai permitir datas maiores ou iguais a hoje, simplesmente digitar maior ou igual a hoje aqui, tá? Abrir e fechar parênteses, que isso aqui não vai funcionar. Se você der um OK aqui, você vem aqui e digita 15/3, por exemplo, e aí realmente você percebe que o Excel bloqueia. 15/3 é uma data passada. Opa, está funcionando. Não, não está. Se você digitar 25/3 aqui, o Excel também vai bloquear, tá? Que é uma data posterior. Então eu só quero bloquear datas passadas. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que para o Excel isso aqui não tem valor. Ele não está conseguindo um valor de parâmetro. O que precisa ser maior ou igual a hoje? É isso que ele precisa entender. O que precisa ser maior ou igual a hoje? Uma célula específica. Tá? Então, a gente vai digitar o igual aqui. E que célula é essa? A primeira célula do nosso intervalo, tá? F4. F4 precisa ser maior ou igual a hoje. Porque como nós estamos utilizando uma fórmula, a nossa fórmula precisa saber de onde parte o nosso critério de análise. Nosso critério de análise vai partir da F4. Lembrando aqui também que se você clicar em F4, se você vier aqui e simplesmente clicar em F4, né, às vezes o Excel, deixa eu só fechar aqui. Às vezes o Excel pode reconhecer essa célula aqui como uma célula travada, ela vir como cifrão S, cifrão 4. Isso não pode acontecer, tá? Tem que ser F4 sem travamento, porque senão o Excel vai travar F4 e todas as outras células basicamente se basearão na F4. Então, se a F4 estiver errada, todas as outras estão. Se a F4 estiver certa, todas as outras também vão receber dados, mesmo que os dados estiverem errados, tá? Então, tem que ser F4 puro, sem travamento. E aí sim, a gente vai dar um OK aqui e perceba que eu consigo digitar uma data futura agora, ó, 25/3, eu consigo digitar a data de hoje, 21/3, mais uma data passada, 14/3, eu não consigo, tá bom? Então existem essas duas maneiras de você fazer, tá? Então nesse primeiro caso aqui, a gente aprendeu através do uso do critério pronto de data do Excel, que é muito mais fácil, né? Eu acho muito mais simples. E através de uma fórmula. Nesse caso específico, ela é mais interessante quando você precisa fazer algumas operações para fazer a sua validação de dados aqui, que não usem simplesmente o dia de hoje, né? Que use o dia de hoje mais 1, o dia de hoje mais 2, né? Então tem que bloquear uma data que já passou, mas pode ser um dia anterior ou pode ser um dia posterior, fazer algum tipo de exceção, porque aqui dentro da função hoje você consegue colocar algumas outras coisas aí no meio, dentro de uma fórmula, né? Então isso vai depender muito do caso, isso vai depender muito do que você tem em mente para fazer, tá bom? E agora a gente vai aprender então a mexer com os alertas de erro, né? Que são aquelas mensagenzinhas personalizadas. Então estou selecionando aqui todo esse intervalo aqui de datas, tá? Então que contém a minha validação de dados, eu vou vir aqui em alerta de erro e aqui eu vou escolher a minha mensagem de erro quando um dos valores que eu digitar aqui não estiver dentro do que eu defini. Eu gosto sempre de utilizar esse estilo parar aqui, mas você pode colocar o aviso e informações também, tá? Mas eu vou utilizar o parar porque ele dá um alerta mais crítico e realmente não deixa prosseguir. Lembrando que essa opçãozinha tem que estar marcada aqui, tá? Para ele mostrar o alerta, porque se você configurar e essa opçãozinha não estiver marcada, ele simplesmente não mostra. E aqui a gente vai colocar então, por exemplo, data inválida, certo? Como título, mas você coloca o que você quiser.
E aí você pode especificar para o usuário por que a data está inválida, porque às vezes não é você que vai utilizar essa planilha, é outra pessoa. Então ela precisa entender o que ela está fazendo errado aqui. Ó. Olha, você não pode digitar datas passadas, tá? Então você coloca uma mensagem mais, digamos assim, mais amigável, né? Não é possível digitar datas passadas, por exemplo. Vamos dar um OK, certo? Então, se eu tentar digitar aqui uma data anterior ao dia de hoje, 14/2, por exemplo, eu vou receber minha mensagenzinha personalizada. Beleza, então? Bastante simples, né? Lembrando, então, se você quiser utilizar o critério pronto de data do Excel, você pode, fica bacana, para bloquear tanto datas futuras quanto datas passadas, utilizando maior ou igual, menor ou igual, beleza? Se você quiser utilizar fórmulas, você pode utilizar também e elas permitem que você faça alguma exceção dentro da função hoje, por exemplo. Então, nesse caso, você pode colocar um sinal de mais, um sinal de menos. Aqui também você conseguiria, né? No caso, nas configurações da data de término, né? Mas aqui você tem uma possibilidade um pouco maior dentro das fórmulas, né? De fazer outras operações, caso você precise. E uma última dica importante, né? Se você estiver passando essa planilha para alguém e ela realmente entender de validação de dados, ela pode simplesmente vir aqui, clicar em validação de dados e clicar em limpar tudo e remover a validação e digitar a data que ela quiser. Nesse caso, eu recomendo que você utilize o bloqueio de planilha. Eu tenho um vídeo sobre como bloquear células específicas no Excel. Caso você queira dar uma olhadinha, eu vou deixar aí na descrição do vídeo e nos cards também. Tá? Isso facilitaria muito a proteção da sua planilha para evitar esse tipo de acidente. Joia, então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e também confira a descrição do vídeo para você baixar essa planilha, acessar o link de download dessas planilhas que eu estou utilizando aqui durante a aula e também acessar alguns outros conteúdos de Excel e outros vídeos relacionados a esse aqui. Te vejo então numa próxima, beleza? Valeu, até mais!